Quero mostrar para vocês hoje esse gráfico. Esse gráfico é chamado de curva de Hawson, tá? Eu costumo perguntar isso na prova, pode anotar aí. Depois o videozinho vai estar disponível para vocês. O que é a curva de Hawson? Seguinte, aqui eu vou colocar uma corrente elétrica no corpo do paciente, tá? E o paciente ele vai ter três sensações quando eu coloco a corrente elétrica. Essa seta aqui, ela me mostra a intensidade, ou seja, eu vou aumentar a intensidade de corrente. 0, vou aumentando, aumentando, aumentando. Quando eu vou aumentando essa intensidade, o paciente, eu atinjo, vamos supor aqui, ó, eu atinjo 10. O paciente começa a sentir a corrente. É o limiar sensitivo. É a primeira coisa que você ativa no paciente, limiar sensitivo. Se eu continuar aumentando, eu vou chegar no limiar motor. Eu vou conseguir produzir contração muscular. Essa contração muscular vai ser das mais diversas formas, tá? Eu posso fazer desde um muscle pump, que é o músculo ficar pulando, até trabalhar fases concêntricas, isométricas e excêntricas da contração muscular. Vocês já viram isso? As fases da contração muscular concêntrica, quando mantém isométrica, e quando relaxa, excêntrica, né? Ou outra forma de falar, quando eu aproximo a origem e inserção concêntrica, quando eu mantenho sem movimento isométrica, e quando eu relaxo o movimento, fase excêntrica, né? Quando afasta a origem e inserção. E se eu continuar aumentando, eu vou trabalhar o limiar nociceptivo, ou seja, vai doer. Então são as três fases que nós vamos trabalhar com o nosso paciente, tá bom? Ô José, pega minha caneta para mim que está bem na frente dessa caixa aí que eu esqueci aí. Né? Paulo, então eu quero trabalhar o limiar motor do meu paciente. Se eu usar, isso aqui é chamado largura de pulso, é o que mais se estuda hoje na eletroterapia. É o tamanho do pulso e eu consigo ciclar isso aqui no meu aparelho. Vou mostrar na prática para vocês, tá? Hoje, a gente sempre usa o máximo de largura de pulso. Eu sempre vou colocar meu aparelho no máximo. Tá? Por quê, Paulo? Cara, se eu for utilizar uma largura de pulso de 10, e aí eu vou começar a aumentar a intensidade. Aqui bateu o limiar sensitivo. Poxa, mas eu quero limiar motor. Aqui bateu o limiar motor, eu já tenho 50 amperes. Ou eu quero trabalhar com o paciente tira a canelite dele, tira a dor da canela dele. Para você trabalhar com dor, você tem que chegar, logicamente, próprio ao limiar nociceptivo. O quê? Não. Essa curva é para explicar a intensidade com pulso. E a primeira coisa, as bases da excitabilidade. Tá? Vou deixar escrito aqui, ó. Excitabilidade. Isso aqui vocês têm que guardar para o resto da vida de vocês. Excitabilidade. As bases da excitabilidade. O que são as bases da excitabilidade? Colocou uma corrente no paciente. O que acontece primeiro? Você vai trabalhar sensibilidade. Ou seja, o paciente vai sentir a corrente. Segundo, você continua aumentando, você trabalha a parte motora. O músculo vai contrair. Terceiro, você continua aumentando a corrente, vai doer. Você trabalha dor. Tá? E aqui, ó, para eu trabalhar, chegar no limiar nociceptivo, eu quase zerei de intensidade. E ficou uma intensidade muito forte. O paciente às vezes não está suportando, porque a intensidade está altíssima. Eu tive que quase zerar o meu aparelho para conseguir começar a mexer o músculo. O que eu posso fazer para melhorar isso? Aumentar a largura de pulso. Olha só, quando eu coloco uma largura de pulso próxima do 500, eu estimulo rapidinho a sensibilidade, o motor e a nocicepção. E quanto que eu usei de intensidade? Pouquinho, menos de 5 amperes. Tá? Então, quando eu jogo uma largura de pulso alta, eu consigo trabalhar os três. Isso de acordo com a curva de Hawson. Quanto mais eu vou aumentando o pulso, mais essa curva vai descendo. Então, claro, a gente tem três aspectos aqui. O que eu quero que vocês guardem, que é a base da excitabilidade.
Quando você coloca uma corrente elétrica no corpo do paciente, o que acontece primeiro? Quando você vai aumentando, ele vai sentir a corrente. Ah, estou sentindo uma formiguinha. Erro de 99% dos fisioterapeutas. Para aí. Para aí. Entendeu? Quando eu paro aqui, a corrente até pode fazer um bem para o paciente, mas você vai precisar de um tempo gigantesco. Você vai ter que deixar o paciente 30 minutos, 40 minutos na corrente elétrica. E eu não tenho esse tempo para ser gasto na minha sessão. Minha sessão é dinâmica, minha sessão é rápida. Perfeito. Eu preciso chegar próximo do limiar nociceptivo para eu conseguir tratar. Então eu vou aumentar a corrente, vou ultrapassar o limiar motor, chegando próximo do sensitivo. Eu vou precisar de uma contração muscular e um pouquinho de dor para tratar o meu paciente. Vou precisar ir aumentando essa corrente.